Essa palestra que eu vou dar agora, me recomendaram que fosse uma palestra para um público geral, né? Então eu peço perdão aos meus colegas físicos que estão aí, eu espero não entediá-los com essa palestra. Vou falar, o título original era Surpresas do Mundo Quântico, mas em virtude do evento do Prêmio Nobel na semana passada, eu acrescentei mais umas palavrinhas, né? De Einstein, Schrödinger, a informação quântica, pois a informação quântica foi o tema realmente do Prêmio Nobel desse ano, de Física, não é? Eu vou começar essa palestra não com a física quântica, mas com a física clássica. E vou recuar no tempo para o século XVIII, com Laplace. Laplace era um cientista fantástico que definiu muito bem o que hoje a gente chama de determinismo clássico. Uma doutrina que foi superada pela física quântica. Então, Laplace dizia o seguinte: uma inteligência que, em qualquer instante dado, conhecesse todas as forças pelas quais o mundo se move. Estou usando a escrita dele, não é? E a posição e a velocidade de cada uma de suas partes componentes, poderia enquadrar na mesma fórmula os movimentos dos maiores objetos do universo e aqueles dos menores átomos. Nada seria incerto para essa inteligência, e o futuro, assim como o passado, estaria presente diante de seus olhos. Então, se você conhece as posições e as velocidades de todas as partículas e as forças que atuam sobre elas, você pode prever exatamente o futuro e pode saber exatamente o que aconteceu no passado. É só resolver as equações de movimento, não é? Muito bem. Então, essa era a doutrina do determinismo clássico, que estava associada à física clássica. E como acredito que talvez uma boa parte do público aqui saiba, na física clássica, as partículas são caracterizadas por uma posição e velocidade, ou se quiser, pelo momentum, que é o produto da massa e da velocidade. E a dinâmica dessas partículas é tratada pela chamada mecânica de Newton. Ao mesmo tempo, para a física clássica, a luz é uma onda que é descrita na teoria eletromagnética de Maxwell. Uma onda é caracterizada, como nesse desenho aqui, por um vale, uma crista da onda, que é o ponto de máximo da onda, e pela distância entre duas cristas, que é o comprimento de onda. E existe uma fórmula bastante geral para ondas, que diz que a frequência de oscilação da onda é igual à velocidade da onda no meio, dividida pelo comprimento de onda. Então, quanto maior a distância entre duas cristas, menor a frequência, e vocês veem isso nessa animação, onde a distância maior é aqui, esse é o maior comprimento de onda, e você vê que a frequência de vibração é certamente menor do que nesse caso aqui, que corresponde a um comprimento de onda menor. Tá certo? Então, uma relação entre a frequência e o comprimento de onda da física clássica. Bom, a física clássica também, a gente sabe da física clássica, que ondas interferem. Isso é mostrado nesse tanque de onda. Esse é um tanque com água. E nós temos aqui um pino que oscila na superfície da água nesse tanque. E ao oscilar provoca ondas circulares, como vocês estão vendo, exatamente como provocaria uma pedra que é jogada no meio de um lago, né? Essas ondas saem, né, emanam da posição em que a pedra caiu. Vamos considerar agora esse mesmo tanque de ondas, mas em vez de ter só um pino, vamos considerar dois pinos vibrando. Aqui estão eles. Você vê que cada pino está produzindo uma onda circular, mas ocorre aqui no meio um fenômeno curioso. Você tem direções aqui em que a superfície da água não se move, né? Você vê que não há nenhum contraste aqui, ao contrário dessa região, aqui a superfície não se move. Como é que nós interpretamos esse fenômeno? O que acontece nessas direções é que a onda emitida por um dos pinos tem um máximo, enquanto a onda emitida pelo outro pino tem um mínimo. O máximo que é levantar a superfície da onda, o mínimo que é abaixar. O máximo cancela o mínimo e, como consequência, exatamente nessas direções, a superfície da água não se move. Nós chamamos esse efeito aqui de interferência destrutiva das duas ondas que são emitidas pelos dois pinos. Entre essas raias aqui, há regiões em que a interferência é construtiva, que o máximo de uma onda coincide com o máximo da outra. Então, o deslocamento da superfície da água é maior do que seria se só tivesse um pino vibrando. Tudo bem? Então, essa é a interferência
que ocorre com ondas em física clássica. Pois bem, em 1800, o Thomas Young, notável cientista inglês, naquela época era difícil dizer se o indivíduo era físico ou médico, porque ele estava interessado na luz, ele estava interessado na visão, né? Ele cuidava de uma porção de áreas ao mesmo tempo, e ele mostrou que a luz tem propriedade ondulatória. Ele fez um famoso experimento, que leva o seu nome, experimento de Young, em que uma luz atravessa um anteparo com duas fendas, e num segundo anteparo, então, você vê raias claras e escuras, que são típicas de um fenômeno de interferência. O que está acontecendo aqui? O que acontece é que a luz atinge esse anteparo com duas fendas, e cada uma das fendas atua como aquele pino na superfície da água, como um dos dois pinos, e produz ondas circulares que interferem construtiva e destrutivamente. Então, nas regiões onde você tem interferência construtiva, você vai ter iluminação maior até do que se um pino, do que se uma fenda só estivesse aberta. Nas regiões em que há escuro, você tem uma interferência destrutiva entre a onda que sai dessa fenda e a onda que sai dessa fenda aqui. Então, isso é uma característica ondulatória típica, né, de ondas, e que o Young mostrou que acontecia com a luz. De fato, o que nós vemos aqui é que luz mais luz pode produzir sombra, assim como aquelas duas ondas produzidas pelos dois pinos na superfície da água podem produzir uma ausência de deslocamento da água no momento que elas interferem destrutivamente. Ok? Muito bem. De fato, aqui, se nós taparmos uma das fendas, nós vemos que essas figuras aqui de interferência desaparecem de fato, o que mostra que, de fato, esse é um efeito produzido pela existência das duas fendas, assim como aquele efeito na superfície do tanque de água era produzido pela presença dos dois pinos. Se a gente tira um dos pinos, a interferência destrutiva desaparece. Muito bem, então essa era a situação da física clássica, né? Muito bem estabelecida na mecânica, no eletromagnetismo, e tanto era bem estabelecida que no final do século XIX, um cientista muito conhecido, Lord Kelvin, vocês ouviram falar da escala Kelvin de temperatura, né? O Lord Kelvin escreveu que a física era como um céu azul, com pequenas nuvens no horizonte. E as pequenas nuvens correspondiam a certos efeitos que ainda não eram bem conhecidos, mas que se acreditava que com suficiente competência matemática eles seriam resolvidos. Diziam alguns físicos que era uma questão só de calcular algumas casas decimais a mais, né, para resolver todos os problemas da física. Então, esse era o entendimento no final do século XIX. E isso foi dito pelo Lord Kelvin, perto do final desse século, e é irônico que exatamente no primeiro ano do século XX, de fato em 1900, essas pequenas nuvens no horizonte se juntaram e formaram uma imensa tempestade. E a tempestade está associada à Revolução dos Quanta, ao trabalho do Planck em 1900, do Einstein em 1905, que através desses trabalhos chegou-se ao entendimento de que a luz pode se comportar como se fosse constituída de corpúsculos, fótons, com energia proporcional à frequência da luz e momento inversamente proporcional ao comprimento de onda, portanto também proporcional à frequência, certo? Então, isso significava uma verdadeira revolução conceitual, pois, de fato, tinha sido demonstrado pelo Young, em 1800, 100 anos antes, né, praticamente, que a luz tinha um comportamento ondulatório. E a revolução era tamanha que o próprio Einstein foi cuidadoso, em 1905, de dizer que a luz comporta-se como se fosse constituída de corpúsculos. Ele não disse que a luz era constituída de corpúsculos, porque ele conhecia a experiência do Young, né? Ele sabia que as ondas eletromagnéticas interferem e, portanto, têm propriedades ondulatórias. É interessante que, mais tarde, quando o Einstein foi proposto como membro da Academia de Ciências da Prússia, por pessoas como o próprio Planck, né, e outros cientistas notáveis, na argumentação, eles disseram que o Einstein era um jovem cientista notável, que ele tinha dito algumas besteiras, né, na carreira dele, como, por exemplo, essa hipótese da existência de fótons. Mas como ele era jovem, a gente podia perdoar esses erros, né, e ele certamente tinha um futuro brilhante a percorrer, né. Então ele acabou sendo aceito na Academia Prussiana de Ciências, apesar de dizer que a luz se comportava como se fosse constituída de corpúsculos. Muito bem.
Mais tarde, em 1923, o de Broglie estendeu essa característica dupla de onda e de corpúsculos a partículas subatômicas como os elétrons. Em outras palavras, não apenas a luz pode se comportar como onda ou corpúsculo, dependendo do experimento que se faça, eu já vou mostrar uns experimentos para vocês, como, além disso, partículas também podem ter esse comportamento dual, de onda e de corpúsculo. Em outras palavras, partículas como elétrons podem sofrer o fenômeno da interferência, né? E, além disso, podem ter propriedades tipicamente corpusculares. Por exemplo, você pode ter a colisão de um elétron com o outro, típica de corpúsculos. Muito bem. Então, a ideia, a partir de 1923, é que não só a gente deve entender que a luz também pode se comportar como corpúsculos, mas também as partículas podem se comportar como ondas, e a relação entre o momentum da partícula e a onda associada é essa. Isso aqui é o comprimento de onda, segundo de Broglie, da onda que se deve associar à partícula. Então, esses foram alguns dos grandes avanços ocorridos no século XX que despertaram a curiosidade de cientistas. E, de fato, não só a curiosidade, mas causaram perplexidade nos cientistas por razões óbvias, né? Que história é essa, né, da matéria poder ter comportamento corpuscular ou ondulatório, né, dependendo do experimento que se faça? Mais recentemente, no final do século XX, houve uma outra revolução. E essa revolução tem a ver com o Prêmio Nobel de Física que foi dado na semana passada. Desenvolveu-se o que hoje em dia a gente chama uma verdadeira tecnologia quântica, que permite o domínio e o controle de átomos e fótons individuais. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui não é uma simulação. Isso é um filme que foi feito pelo Blatt, que trabalha em Innsbruck, na Áustria, de 7 íons, átomos carregados negativamente, que estão presos numa armadilha formada por campos eletromagnéticos. Essa armadilha tem um formato aproximado, para quem já viu isso, de um potencial harmônico. É como se fosse um oscilador harmônico. Você vê que esses 7 íons oscilam de um lado para o outro, né? Isso é um movimento, para quem já viu isso, do centro de massa dos íons, desse sistema de íons, né? E é possível também excitar outros modos de vibração desses íons, como, por exemplo, o modo sanfona, né? Um modo de vibração no referencial do centro de massa. A razão pela qual nós estamos vendo esses íons é que eles estão nessa armadilha eletromagnética, mas ao mesmo tempo há um feixe de laser incidindo sobre eles. Eles espalham esse laser que vem para os nossos olhos e nós vemos os íons. É a mesma razão pela qual eu estou vendo vocês aqui, a luz espalhada, né? Então é possível ver os íons individualmente. O Island iniciou essa tecnologia, né, de aprisionamento de íons e tem feito verdadeiros milagres tecnológicos com isso. E por isso mesmo foi agraciado na semana passada, foi um dos 2 agraciados na semana passada com o Prêmio Nobel de Física. Outros sistemas que têm sido desenvolvidos são, por exemplo, lasers de átomos, que são como lasers de luz, mas funcionam com átomos, emitem pulsos de átomos coerentes, uma propriedade semelhante à dos lasers de luz, né, e que têm sido desenvolvidos em vários laboratórios. E aqui a gente tem uma galeria de prêmios Nobel, né, porque Ketteler, Hentz, Phillips, todos eles ganharam também o Prêmio Nobel de Física por experimentos de resfriamento de átomos, né, e em que, em particular, resultaram nesses lasers de átomos. Um outro sistema que tem sido estudado, o nosso grupo tem colaborado muito com esse sistema em particular, a gente também tem trabalhado com íons, na teoria, são fótons aprisionados em cavidades e que interagem, é possível fazer interagir um único fóton com um único átomo que atravessa a cavidade. Essa cavidade é formada por 2 espelhos, que são espelhos muito bons. De fato, são espelhos colocados em baixas temperaturas. O material que os compõe é um material supercondutor nessas temperaturas, então as perdas são muito pequenas. E para vocês terem uma ideia, você consegue armazenar um fóton lá dentro, ele fica ricocheteando entre os 2 espelhos durante um tempo da ordem de 1 segundo. Exercício para os estudantes aqui presentes. A velocidade da luz é 300.000 km por hora. Calculem a distância que esse fóton percorre em 1 segundo. Após calcular essa distância, calculem quantas vezes esse fóton daria a volta em torno da Terra durante esse tempo de 1 segundo. Certo?
Então esse fóton está lá preso numa cavidade, e um átomo é enviado pela cavidade, e a interação desse único átomo, com esse único fóton, é controlada. Então, há vários laboratórios desenvolvendo esse experimento. O físico Serge Haroche, da École Normale Supérieure, teve um papel pioneiro nessa área, e por isso mesmo dividiu o Prêmio Nobel de Física na semana passada com David Weinland. Diga. Qual a distância média entre esses íons do experimento de Blatt e Weinland? Isso aí, a distância da ordem depende da armadilha. Tem dois tipos de armadilha, uma que é mais fechada, outra que é mais aberta. No experimento do Weinland, você pode ver por aqui, é da ordem talvez de, eu diria, 10 a 20 angstroms, por aí. Né? Mas isso varia, porque depende da força da armadilha. Mas como você consegue resolução para enxergar esses íons? Isso aí é boa pergunta, tá certo? Então, a gente pode discutir isso depois. Mas é verdade, você consegue uma resolução suficiente espalhando poucos fótons de cada vez. Essa luz não é muito intensa, mas permite ver o íon ainda assim. Né? É luz visível. É luz visível. É luz visível. Né? Então, eu já vi isso no laboratório. Você visitando o laboratório, você viu um único íon preso na armadilha. Né? Então, realmente é impressionante. Né? Esses experimentos com íons são feitos com luz visível, em geral. Os experimentos aqui não, com cavidade, são feitos na região de micro-ondas, com campos de radiofrequência que são aprisionados nessas cavidades. Essa distância aqui é da ordem de 5 centímetros. Então, a frequência é o comprimento de onda da radiação é dessa ordem. Muito bem. Então, esse é um exemplo de experimentos que têm sido feitos, e é interessante que 50 anos antes desses experimentos, de fato, em 1952, um dos fundadores da física quântica, o Schrödinger, escreveu o seguinte: nós nunca realizamos experiências com apenas um elétron ou átomo ou uma pequena molécula. Em experiências pensadas, supomos algumas vezes que isso é possível. Invariavelmente, isso leva a consequências ridículas. Pode-se dizer que não realizamos experiências com partículas únicas mais do que poderíamos criar ictiossauros no jardim zoológico. Né? Então, isso foi 50 anos antes dessas experiências serem realizadas. A gente hoje em dia ri e pensa, puxa, gafe do Schrödinger, né? Disse essa coisa e que não é verdade. Mas, na verdade, nós devemos respeitar o que ele disse, porque ele quase acertou. Porque, de fato, nós estamos muito próximos do dia em que será possível criar ictiossauros no jardim zoológico, graças aos progressos da engenharia genética. Então ele errou por pouco, e a gente pode considerar que essa frase dele foi uma fantástica premonição. Né? Ele adivinhou o futuro praticamente. Muito bem. Então, surge essa questão se a luz são corpúsculos ou ondas. Hoje em dia, com esse controle que se tem de fontes de luz, é possível responder essa pergunta de maneira muito direta, experimentalmente. Então, eu vou mostrar para vocês um experimento que foi realizado recentemente, em 2005, lá na França, em que eles mostraram a obtenção de uma figura de interferência de Young, como a que eu mostrei para vocês, fóton a fóton. Eles têm um dispositivo que vai emitindo fóton a fóton, e eles podem ver essa figura de interferência se construindo aos poucos. Um dos participantes desse experimento, o Alain Aspect, né, eu vou voltar a falar dele daqui a pouco. Ele deu contribuições muito importantes à física quântica, e eu vou falar dessas contribuições também brevemente, sobre o fenômeno de emaranhamento. Então, eu vou mostrar para vocês um filme que eles produziram, que corresponde a essa experiência de Young, produzida com fótons individuais. Inicialmente, parece que a distribuição dos fótons está completamente aleatória nesse anteparo, mas à medida que mais fótons chegam, você começa a ver aparecer essas figuras de interferência. Mais fótons chegam aqui do que aqui, e esse gráfico embaixo mostra a distribuição de fótons nesse anteparo. Certo? Então, claramente aparecem franjas claras e escuras, e você vê bem que as franjas claras correspondem à região do anteparo onde mais fótons chegam. As regiões escuras são regiões em que praticamente nenhum fóton chega. Então, você vê que a onda, e a gente vê claramente nesse experimento, a onda associada ao fóton, a onda eletromagnética, está dando uma ideia da distribuição desses fótons no anteparo. Quanto maior a intensidade da onda, né, mais fótons estão presentes. Então, com isso, a gente vê como é que é essa relação entre corpúsculo e onda. A onda
produzindo dando uma distribuição espacial dos fótons nesse caso. Mais ainda, se você pensar em cada fóton que passa por esse sistema, onde é que vocês acham que ele tem mais chance de aterrissar? Aqui ou aqui? Nas regiões mais claras, não é verdade? Certo? Então, para cada fóton, a gente pode dizer que ele tem uma probabilidade maior de chegar aqui do que chegar na região escura. Veja que, de repente, nós começamos a falar de probabilidade do fóton chegar num certo lugar. Isso é típico da física quântica. É uma situação muito diferente da situação descrita por Laplace na física clássica. Nós não estamos determinando agora exatamente onde o fóton vai chegar. O que a física quântica consegue determinar é qual a probabilidade dele chegar numa determinada região. Ela consegue determinar a distribuição de fótons no anteparo, mas ela não consegue dizer onde cada fóton vai chegar. Então esse experimento ilustra, eu acho de maneira muito clara, o caráter probabilístico dessa nova física, o caráter probabilístico da física quântica. Mas eu mencionei antes, logo no início, que partículas também podem ter comportamento ondulatório. Eu vou mostrar para vocês agora um outro experimento que foi feito por um grupo no Japão, em que eles produzem um experimento de interferência de Young com átomos. Átomos que são submetidos a um dispositivo que é análogo ao dispositivo da experiência de Young. É como se um átomo pudesse passar por duas fendas, né? Então, esse experimento foi feito pelo grupo do Shimizu, na Universidade de Tóquio, mostra os átomos chegando no anteparo, aparentemente com uma distribuição aleatória, né? Então mais átomos vão chegando e, de repente, um padrão começa a se estabelecer, como no caso dos fótons, que chegavam individualmente no anteparo. Mais átomos estão chegando e você começa a ver raias se formando, correspondendo a franjas claras e escuras, sendo que as franjas claras, nesse caso, correspondem a regiões onde mais átomos chegam. E as franjas escuras, regiões onde praticamente nenhum átomo chega. Vocês veem, portanto, que, de novo aí, se você pensar individualmente em cada átomo tem evidentemente uma probabilidade muito maior de chegar aqui do que chegar nessa região mais escura. Então, de novo, essa onda associada a átomos, a gente vê que é uma onda de probabilidade, não é uma onda física que segue o átomo, como o Louis de Broglie chegou a pensar que era. É uma onda de probabilidade, é uma onda matemática, né, que rege a probabilidade, a distribuição desses átomos no espaço. Então, esse conceito de que a onda está associada à probabilidade sai da observação desse experimento. Mas na década de 1920, eles não tinham experimentos desse tipo, então a ideia de que a onda estava associada à probabilidade não era óbvia, e ela apareceu numa nota de pé de página de um artigo do Max Born, que estava tratando um problema de colisões, e numa nota de pé de página escreveu, olha, essa onda aí, tudo indica que ela deve ser considerada como uma onda de probabilidade. Ela indica a probabilidade da partícula sair numa certa direção. E por causa dessa nota de pé de página, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física muitos anos depois, né? Pela descoberta de que a onda correspondia a uma probabilidade. Então, segundo Max Born, a onda associada à partícula descreve a probabilidade de que a partícula seja encontrada em determinada região. Mais ainda, nós sabemos em física quântica que sempre que você tem dois caminhos possíveis para a partícula, você tem interferência. Isso é o que acontecia no tanque de água, né? Nós tínhamos dois pinos vibrando, produzia interferência das ondas. Aqui os dois caminhos possíveis correspondem, por exemplo, a essas duas fendas, e a gente pode considerar que cada uma das fendas emite uma onda secundária, e essas ondas interferem, como as ondas de água produzidas pelos pinos na superfície de água. Certo? Então, sempre que você tem dois caminhos possíveis, ocorre esse fenômeno de interferência. Mas a gente ainda assim pode perguntar, mas o fóton, afinal, passa por um caminho ou pelo outro? Quem sabe ele se divide e passa pelos dois ao mesmo tempo. Porque, afinal de contas, o experimento que eu mostrei para vocês mostrava um fóton passando de cada vez, né? E produziu-se a figura de interferência. Como é que se o fóton passa por uma fenda ou outra, como é que ele vai saber que a outra fenda está aberta? Né? Por que ele não produz a interferência ainda assim? Que história é essa? Bom, em mecânica quântica a gente aprende que questões devem ser necessariamente acompanhadas de realizações experimentais,
né? Pelo menos realizações imaginadas. Então, a nossa pergunta é, o fóton passa por um caminho ou pelo outro, ou será que ele se divide? Bom, isso é objeto de um experimento. Nós botamos um detetor de fótons aqui, um detetor de fótons aqui, né? A gente coloca faz aquele experimento, né? Com fótons passando um a um por esse dispositivo, e vê se os dois detetores clicam ao mesmo tempo. Se eles clicarem ao mesmo tempo, significa que o fóton se dividiu. Quando a gente faz esse experimento, a gente observa que jamais eles clicam ao mesmo tempo. Sempre clica um detetor ou outro detetor. Mas isso significa, então, que o fóton está passando por um orifício ou outro. Mas como é que isso pode ser coerente com a formação de uma figura de interferência? Se ele passa por um orifício ou outro, o resultado desse experimento deveria ser a soma de contribuições de um único orifício, que não produz figura de interferência. Mas a mecânica quântica nos dá uma resposta muito interessante para esse experimento. No momento que nós colocamos os dois detetores aí, o que está acontecendo? Nós estamos absorvendo os fótons que passam, não é verdade? Eles são absorvidos pelos detetores, fazem clicar um ou outro. Mas se são absorvidos pelos detetores, eles não chegam nesse anteparo. Portanto, esse experimento que se propõe detectar por qual caminho passou o fóton, não permite observar a figura de interferência. Claro que vocês poderiam pensar em experimentos mais sutis. Por exemplo, no caso de átomos, aquele experimento de interferência de átomos, você poderia iluminar o átomo com uma lanterna, né, para ver se o átomo passou por uma fenda ou outra. Então você ilumina com a lanterna, mas ele não é absorvido, ele continua o trajeto dele. Adivinha o que ocorre? Se você iluminar o átomo com uma lanterna, de modo a ver por onde ele passou, some a figura de interferência. Porque a luz que sai da lanterna é constituída de fótons, e para eles localizarem o elétron numa fenda ou noutra, eles colidem com o elétron, desviam ele do caminho original, isso destrói a figura de interferência. Em outras palavras, não é possível realizar um experimento que permita demonstrar que o fóton passa por um caminho ou outro e, ao mesmo tempo, permita ver a figura de interferência. É isso que a gente chama de complementaridade em física quântica. A física quântica nos diz que um sistema permite observações complementares. E nessas observações complementares, ele manifesta propriedades diferentes. Então, a luz se comporta como onda ou corpúsculo dependendo do experimento que você faça. Se você botar detetores para ver por onde ela passou, ela se comporta como corpúsculos. Se você não botar detetores de olhar interferência, ela se comporta como ondas. Mas é importante entender que esses experimentos são experimentos diferentes. Eles têm dispositivos diferentes. E é em função do arranjo experimental que a luz vai manifestar um comportamento ou outro. Então, esse fenômeno da complementaridade foi discutido por Max Born, Niels Bohr também, e por Heisenberg também, e está ligado ao princípio da incerteza de Heisenberg, que mostra o seguinte, ele mostrou que se você procura medir a posição de um elétron através de um microscópio, você tem que mandar luz sobre o elétron, e se a luz tem um comprimento de onda suficientemente pequeno para que você possa localizar o elétron, o momentum do fóton vai ser suficientemente grande, se lembra? Ele é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ele vai ser suficientemente grande para tirar o elétron da posição dele e alterar significativamente o momentum do elétron. Então, quando você tenta localizar o elétron, você ganha incerteza sobre o momentum desse elétron devido à colisão do fóton com o elétron, e vice-versa. Quando você tenta descobrir qual o momentum do elétron, você altera a informação que você tem sobre a posição dele. Então, de novo, o princípio da incerteza de Heisenberg pode ser entendido como uma manifestação da complementaridade. O fato de que para medir a posição ou o momento, você precisa de dispositivos diferentes e você consegue medir com precisão um ou outro, mas não os dois ao mesmo tempo com precisão absoluta. Muito bem, então isso mostra que o estado clássico é muito diferente do estado quântico. Então, o que é o estado clássico? A gente diz que a gente conhece o estado de uma partícula clássica se a gente conhece a posição e a velocidade da partícula, né? Então isso determina o estado clássico da partícula. O estado quântico, no entanto, é diferente, porque a gente não pode conhecer simultaneamente a posição e o momento da partícula, de acordo com a relação de incerteza de Heisenberg. Então o estado quântico a gente pode entender que é uma função, uma tabela, que permite prever as probabilidades de qualquer medida realizada sobre a partícula.
Então, é como se fosse uma tabela mesmo. Ó. Se você fizer essa medida, a probabilidade dá isso. Né? Então, é uma classificação, se quiser, de probabilidades. Como é que isso se aplica ao átomo de hidrogênio? Vocês já devem ter ouvido falar aí. Né? Bom, no átomo de hidrogênio, a figura mais ingênua do átomo de hidrogênio, que correspondeu à descrição do átomo de hidrogênio no início da teoria quântica, é de um elétron orbitando em torno do núcleo, como se fosse um planeta em torno do Sol. Né? A física quântica dá uma descrição diferente disso aí. No átomo de hidrogênio, o elétron pode estar em qualquer posição dentro de um volume esférico de raio aproximadamente igual a 10 a menos 8 centímetros, que é o raio do átomo. E o elétron está distribuído aqui dentro com probabilidade de ocupar qualquer posição praticamente dentro dessa esfera. Se você mede a posição do elétron, isso corresponde a medir por qual fenda passou o fóton. Você encontra que ele está localizado numa certa posição. Você consegue localizar o elétron, às custas de ter uma incerteza sobre o momento desse elétron, né? E sobre a energia dele também. Né? Agora, se você fizer várias medidas da posição, algumas vezes você vai encontrar o elétron aqui, outra aqui, outra aqui. O resultado é aleatório. O que a mecânica quântica te fornece é uma distribuição de probabilidades de ocupar, de encontrar o elétron em diversas posições. Então, o estado quântico me dá a probabilidade de encontrar o elétron em uma certa posição. E nós não podemos mais entender o átomo de hidrogênio como um planeta que orbita em torno de um Sol, mas como uma nuvem em torno do núcleo do átomo de hidrogênio. E essa nuvem é uma nuvem de probabilidade. Será que a gente consegue ver essa nuvem de probabilidade? Consegue. Né? E eu vou mostrar para vocês agora uma fotografia que foi feita com um microscópio de tunelamento. Eu não vou descrever para vocês como é que funciona esse microscópio, mas basta dizer que ele permite ver átomos e elétrons, por exemplo, em superfícies de metais. E o que eu vou mostrar para vocês é uma foto realizada por um microscópio de tunelamento que mostra o seguinte: isso aqui é uma superfície de cobre e você implanta uma cerca de átomos de ferro, um a um, nessa superfície de cobre. Bom, o cobre é um metal, então metais têm elétrons livres na sua superfície, mas essa cerca de átomos de ferro confina os elétrons na região dentro da cerca. É por isso mesmo eles chamam de curral de elétrons. E você vê que essa distribuição de elétrons dentro da cerca é uma distribuição ondulatória, que indica que aqui no centro tem mais chance de encontrar um elétron do que nos vales dessa distribuição. De novo, é uma distribuição de densidade para os elétrons, ou então, para elétrons individuais, é uma distribuição de probabilidade do elétron. Né? Ele tem mais chance de ser encontrado aqui do que num vale da distribuição. Então, essa figura mostra claramente que os elétrons podem ter propriedades ondulatórias. De fato, eles se distribuem aqui nessa cerca como se fossem as ondas de um lago, né, no qual a gente atirou uma pedra no meio. Tudo bem? Então está claro aí o caráter ondulatório da matéria e o caráter corpuscular da luz, nesses experimentos que eu mostrei para vocês. Mas essa discussão pode colocar uma pulga atrás da orelha, porque eu mostrei para vocês que se você tem uma figura de interferência, um fóton ou um átomo não passa por uma fenda ou outra, porque a gente só pode dizer que ele passa por uma fenda ou outra se a gente faz um experimento que meça isso. Então, no momento que a gente vê a interferência, significa que a gente não está fazendo outro experimento, então a gente não deve nem dizer que ele passa por uma fenda ou outra. Certo? Então, para nós, o átomo tem uma distribuição de probabilidade, né, que está nos dizendo que ele, de fato, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. O átomo, nesse sentido, está deslocalizado, assim como estava o elétron no átomo de hidrogênio, que está numa nuvem de probabilidade. Então, o átomo, nessa experiência de interferência, ele pode ser encontrado em duas trajetórias ao mesmo tempo. Vocês podem ter dificuldade em entender isso intuitivamente, espero que tenham, porque se estão tendo dificuldades, então eu posso dizer bem-vindo ao clube, tá certo? Porque mesmo as pessoas que trabalham com física quântica durante toda a vida não conseguem ver isso aí. Isso sai da mecânica quântica, sai do formalismo da física quântica, mas certamente contraria a nossa intuição do mundo clássico, em que nós não vemos esse tipo de objeto. Mas será que nós não podemos ver mesmo esse tipo de objeto no mundo clássico? O Schrödinger levantou uma lebre lá em 1935. Ele mostrou o seguinte,
que a existência de superposições desse tipo que eu mencionei no mundo quântico deveria implicar necessariamente que elas deveriam existir no mundo clássico. E ele deu um exemplo, que é o exemplo que ficou conhecido como o exemplo do gato de Schrödinger. E o exemplo é o seguinte: suponha que você tem um átomo, um gato, preso hermeticamente numa jaula, certo? Muito bem isolada do exterior, etc. E aqui você tem um átomo que pode decair. Um núcleo, por exemplo, radioativo, que pode emitir uma partícula, né, ao decair. Um sistema que decai, um sistema quântico que decai, ele inicialmente a gente diz que ele está num estado excitado, porque ele pode decair, né, ele tem energia suficiente para decair. Se você esperar muito tempo, ele terá decaído, que significa que a partícula, fruto do decaimento, saiu e está lá longe. Mas entre esses dois limites, o instante inicial e o instante final, qual será o estado do átomo? A física quântica mostra que o estado do átomo é, de novo, uma superposição das duas possibilidades. O átomo está numa superposição do átomo que não decaiu e do átomo que já decaiu. Fica numa superposição dos dois. E à medida que passa o tempo, o peso do átomo que não decaiu vai diminuindo. E o peso do átomo que já decaiu vai aumentando. De modo que no final a gente só tem o átomo que decaiu. Mas o átomo fica numa superposição, ele fica nos dois ao mesmo tempo, como aquele átomo que está nas duas trajetórias ao mesmo tempo. Mas se é assim, a gente pode pensar no seguinte experimento. Está o gato aqui feliz na cavidade, tem um átomo aqui que pode decair. Se o átomo não decai, o gato fica vivo. Se o átomo decai, o produto do decaimento é absorvido por um fotodetetor, por exemplo, que aciona um martelo, que quebra um frasco, que libera cianureto, que mata o gato. Né? Esse gato tem sido, tadinho, né? Esse gato tem sido morto de diferentes maneiras, mais ou menos perversas, ao longo dos tempos. Né? Então, mas só teoricamente, nunca foi feito um experimento com gatos. Então, se tiver aqui Sociedade Protetora de Animais, por favor, não levem a sério isso aí. Muito bem. Então, isso acontece com o gato. No meio do caminho, o átomo está numa superposição do átomo que não decaiu com o átomo que decaiu. Mas isso significa que o gato também tem que estar nessa superposição, pois o estado do gato está correlacionado com o estado do átomo. Se o átomo não decai, o gato fica vivo. Se o átomo decai, o gato morre. Se o átomo está no meio do caminho, o gato tem que ficar no meio do caminho, morto e vivo ao mesmo tempo. Bom, como é que a gente pode verificar se é verdade? Uma maneira é abrir a cavidade. Experimento ruim. Se a gente abrir a cavidade, isso é equivalente a medir por qual fenda passou o fóton na experiência de Young. E a gente descobre o quê? Na experiência de Young, a gente descobria que o fóton passou por uma fenda ou outra, né? Aqui, a gente descobre que o átomo está morto ou vivo. Mas a gente pode pensar num experimento mais sofisticado. A gente pode pensar num experimento que mande um ratinho quântico através da cavidade. Em vez de a gente abrir a cavidade, a gente manda um ratinho. Claro, se for um ratinho clássico, é só esperar do outro lado. Né? Se o ratinho não apareceu, o gato está vivo. Né? Se o ratinho apareceu, o gato está morto. Né? Mas se a gente mandar um ratinho quântico, esse ratinho quântico pode ser sensível a esse estado de superposição do gato. E ao medir o ratinho quântico, a gente descobre que o gato realmente está naquele estado de superposição. Será que seria possível fazer um experimento desse no laboratório? Bom, com gatos é impossível. Mas é possível fazer um experimento correspondente a esse. E esse experimento, de fato, foi feito na École Normale Supérieure pela equipe do Serge Haroche, que eu mencionei antes, que ganhou o Prêmio Nobel de Física na semana passada, e a gente teve uma forte colaboração com o grupo do Serge no planejamento desse experimento. Então, esse é o artigo que propõe o experimento, foi publicado em 1996, e esse é o artigo que demonstra o experimento publicado no mesmo ano. E a ideia é a seguinte, de novo, lidar com aquelas cavidades, se lembra as cavidades com espelhos muito bons, que prendem o campo lá dentro? Então, usando uma cavidade desse tipo, e enviando um átomo e medindo o átomo, depois de ele atravessar a cavidade, foi possível construir um sistema que é análogo a ter uma cavidade acesa e apagada ao mesmo tempo. Então, analogia com o gato. O gato é um objeto clássico, né? Se ele está vivo ou se está morto, é fácil entender esse estado dele. Uma cavidade acesa é fácil entender, não é verdade? Isso é clássico. Uma cavidade apagada, escura, também é fácil entender, não é verdade?
Agora, uma cavidade numa superposição de claro e escuro, isso é um barato, não é não? Hein? É difícil, né, conceber isso, tá certo? Então, nesse experimento foi produzida uma cavidade que estava ao mesmo tempo apagada e acesa. Né? E esse estado estranho foi investigado através de um átomo que cruzava a cavidade, interagia com esse campo e era detectado a seguir. Tá certo? Então, esse átomo que passa pela cavidade é o ratinho quântico, que permite determinar o estado do gato. Mais ainda, era possível atrasar o envio desse átomo, que detecta o estado do campo, de modo a ver como é que o ambiente influenciaria esse estado do campo. E o que essa experiência mostra é que, se você espera muito tempo para enviar o átomo que vai experimentar o ratinho quântico, você vai descobrir que o campo dentro da cavidade não está mais nesse estado de superposição. Ele está no estado clássico. A cavidade está acesa ou apagada, e não mais acesa e apagada ao mesmo tempo. Corresponderia ao gato estar vivo ou morto, o que é um fenômeno clássico. Ele tem certa chance de estar vivo, certa chance de estar morto. Então, você sai de uma superposição para uma alternativa clássica, por quê? Por causa do ambiente em torno da cavidade. A cavidade não é perfeita, ela tem perdas. E é possível mostrar que é o ambiente em torno da gente que faz com que objetos quânticos se transformem em clássicos, tanto mais rapidamente quanto maiores eles forem. É por isso que vocês estão me vendo aqui e não aqui e lá ao mesmo tempo. Tá certo? Porque eu sou um objeto relativamente grande, né? Gostaria de ser um pouquinho pequeno, tem que fazer uma dieta, né? Um pouquinho menor, mas relativamente grande, né? Portanto, o ambiente faz com que eu rapidamente perca esse tipo de propriedade quântica, de superposição em duas posições diferentes. Okay? Então, o ambiente é que destrói o caráter quântico do gato de Schrödinger. Muito bem. A gente escreve assim, ó, o gato, esse campo na cavidade é o próprio gato de Schrödinger, numa superposição de dois estados. Mas a física quântica, também em 1935, mesmo ano em que o Schrödinger formulou essa história do gato de Schrödinger, reservava para a gente outras surpresas. E uma das surpresas que ela reservou foi objeto de uma manchete no jornal New York Times. Está aqui a manchete, olha. Jornal New York Times, de 3 de maio de 1935. Einstein ataca a teoria quântica. Cientista e 2 colegas acham que ela não é completa, muito embora seja correta. Esse artigo do Einstein foi um artigo em que, junto com Podolsky e Roser, aliás, essa manchete é injusta com Podolsky e Roser, né, coitados. Né? Cientista e 2 colegas, né? Acho bom. Mas os colegas estão mencionados aqui no texto da reportagem, né? Então, esse artigo do Einstein, do Podolsky e do Roser, eles botam o dedo na ferida de um fenômeno extremamente sutil do mundo quântico, que é o fenômeno do emaranhamento. Eu não vou dizer para vocês qual é o argumento deles, não teríamos tempo para isso aqui, mas é interessante ver o que significa esse fenômeno do emaranhamento. A gente diz que 2 sistemas estão emaranhados quando eles estão, digamos, umbilicalmente conectados. As propriedades de um estão fortemente correlacionadas com as propriedades do outro. De tal forma que pode até ocorrer algo estranhíssimo no mundo clássico, que não ocorre no mundo clássico. Você pode ter uma situação em que você conhece perfeitamente o estado global dos 2, mas tem informação nula sobre o estado de cada um deles. O conhecimento do todo não implica no conhecimento das partes. E, de fato, o Schrödinger falou sobre isso magistralmente em 1935, num dos artigos que ele publicou sobre esse fenômeno. Ele disse: o conhecimento dos sistemas individuais pode ser nulo, embora o do sistema combinado permaneça máximo. O melhor conhecimento possível do todo não inclui o melhor conhecimento possível de suas partes, e é isso que vem continuamente nos assombrar. Né? Então, essa palavra assombrar, ou fantasmagórico, vocês verão aparecer mais de uma vez nessa palestra, né? E reflete bem a perplexidade e, de certa forma, o sentimento de mágica ou de maravilha que os físicos têm em relação a esses efeitos da física quântica. Essa beleza do comportamento da natureza no mundo microscópico que viola a nossa intuição clássica. Então, o que significa isso que o Schrödinger disse em termos bem simples?
isso aqui é física clássica, pessoal. Eu estou falando de duas partículas que colidem, a partícula verde e a vermelha. A partícula verde tem essa velocidade inicial, a partícula vermelha está vindo para cá, elas colidem, a partícula verde vem para cá e a partícula vermelha vem para lá. Quando a gente considera esse sistema de duas partículas, a gente chama de propriedades globais do sistema, aquelas que envolvem as duas partículas. Por exemplo, o chamado momento do centro de massa. Se quiser, para partículas de mesma massa, a soma das velocidades. Isso é uma propriedade global, não depende das duas. Outra propriedade global é a distância relativa entre elas, a distância de uma em relação à outra. Também uma propriedade global. Mas esse sistema tem também propriedades individuais, que são, por exemplo, a velocidade de cada partícula e a posição de cada partícula. Em física clássica, a gente pode conhecer perfeitamente a soma das velocidades e a posição relativa de duas partículas. E, ao mesmo tempo, conhecer perfeitamente a posição e a velocidade de cada uma. Em física quântica, você pode colocar as duas partículas num estado tal que você conheça exatamente a soma das velocidades, ou dos momentos, se quiser, e a posição relativa entre elas. Mas, nesse mesmo estado, você ignora completamente a posição e o momento de cada partícula. Eu não estou falando aqui da relação de incerteza de Heisenberg. Ela me diz que se eu conheço a posição, eu não conheço o momento. Eu estou dizendo muito mais que isso. Eu estou dizendo que nesse estado emaranhado, você conhece a soma dos momentos, conhece a posição relativa, mas nada sabe nem sobre a posição, nem sobre o momento de cada parte. E é isso que vem frequentemente nos assombrar. Não é? É isso que não existe no mundo clássico. Então, como é que a gente pode fazer estados emaranhados de partículas? Eu vou mostrar para vocês estados emaranhados que têm sido produzidos em laboratórios aqui no Brasil, inclusive no nosso, lá no Fundão. Eles são estados emaranhados que que dependem de uma propriedade da luz chamada polarização. A luz, ela pode oscilar num só plano, ou não, ela pode oscilar em vários planos, e nesse caso é uma luz com polarização aleatória, caótica. Mas a gente pode fazer ela oscilar num só plano, fazendo a luz passar por um polarizador. E esse polarizador é mostrado nessa figura aqui, ó. Aqui eu tenho uma luz polarizada que está incidindo sobre um polarizador, você roda ele, e quando o eixo da luz é ortogonal ao eixo do polarizador, a luz não passa por ele. Quando os eixos coincidem, ela passa. Né? Vocês já devem ter visto esses óculos Polaroid, né? Ou então quando vão ver filmes em 3 dimensões, né? Você tem óculos também com polarizadores que permitem essa visualização de 3 dimensões. Então, isso aqui são polarizadores, eu acho que dá para ver, talvez, não sei bem daí, mas aqui eles estão com o eixo, está vendo, na mesma posição, vou botar aqui em frente a tela, daí você pode ver a tela através deles, não pode? Tudo bem? Dá para ver, né? A luz passa, eles absorvem um pouco da luz, né? Mas agora eu vou botar um com eixo ortogonal ao outro. Apagou, né? O que está acontecendo aqui? Quando a gente gira esse polarizador em frente da tela, veja que a luminosidade da tela não se altera. Isso significa o quê? Que a luz que está chegando nesse polarizador não é polarizada. Ela não depende da direção do eixo do polarizador. Mas se eu boto o polarizador aqui, a luz que atravessa esse polarizador fica polarizada. E eu posso provar isso com esse segundo polarizador, que quando eu boto na direção da polarização a luz passa, quando eu boto na direção contrária, ela passa bem menos. Se fosse perfeito polarizador, não passava. Né? Outra maneira de ver isso é através dessa lâmpada aqui. Né? E aqui você vê um polarizador na frente, eu rodo o polarizador, a intensidade não muda. Né? Agora, se eu botar esse polarizador aqui na frente e botar esse outro polarizador na frente dele, né, e girar esse outro polarizador, você vê que a intensidade da luz diminui, né? À medida que os eixos ficam ortogonais, tá certo? Como não são perfeitos, ainda passa luz aqui, né? Mas passa menos do que antes, tá certo? Está mostrando o quê? Que a luz está atravessando esse polarizador, está polarizada. Tudo bem? Muito bem. Então, a luz tem essa propriedade, pode ter essa propriedade de polarização, e estados emaranhados da luz podem ser produzidos usando essa propriedade. Então, esse experimento, como eu disse, é feito já em alguns laboratórios do Brasil. É um experimento muito interessante, porque a gente aprende na escola, né, que quando você envia luz sobre a superfície de separação de dois meios, ela sofre o quê? Reflexão e refração, não é isso? E a cor dela fica idêntica, não é isso? A frequência
é a mesma do que a luz que incide. Aqui não. Quando você manda luz mais intensa num cristal, você vê que, além de sair a luz incidente do outro lado, com a mesma cor, produzem-se dois feixes de frequência menor. Se a luz incidente está no ultravioleta, os feixes que saem estão no infravermelho. Do ponto de vista microscópico, o que está acontecendo aqui é que um fóton é absorvido pelo cristal, no ultravioleta, e o cristal emite dois fótons no infravermelho. A frequência dos fótons emitidos tem que ser menor do que a frequência do fóton absorvido. Porque se lembra que a energia de cada fóton é proporcional à frequência? É absorvido um fóton, saem dois, a soma das energias dos dois tem que ser menor que, pelo menos, ou igual no máximo, a energia do fóton que entrou. Tudo bem? Então, esse é o experimento que é feito, mas em certas situações, a gente pode fazer um experimento em que um dos fótons sai polarizado verticalmente e outro horizontalmente, mas a gente não sabe qual sai verticalmente e qual sai horizontalmente. Né? Então, é um típico exemplo de um sistema em que a gente tem uma ideia global sobre o sistema. Qual é a ideia global? Os dois fótons são polarizados ortogonal, tem polarização ortogonal entre si. Né? Existe uma ortogonalidade das polarizações. Qual é o estado individual? Qual é a informação individual? A polarização de cada fóton. Completa ignorância. Cada fóton, nesse estado, tem 50% de chance de estar assim ou assim. A única coisa que a gente sabe é que se a gente medir esse fóton assim, o outro vai estar assim. Então, olha só. Eu estou falando de um sistema em que as propriedades individuais de cada fóton são completamente desconhecidas. A mecânica quântica vai além. Ela diz que elas são inexistentes nesse sentido. Não são bem definidas. Enquanto uma propriedade global é conhecida. Mas então eu posso produzir um estado desses, conservar um fóton aqui na Terra, mandar um outro para Andrômeda, e aí eu meço a polarização desse fóton aqui na Terra, enquanto que é horizontal. Claro que se ela é horizontal, a polarização do outro fóton que está em Andrômeda é vertical. Ela passa a ser determinada no momento que eu meço a polarização do fóton aqui na Terra. Isso parece ser uma estranha ação à distância, né? Em que eu determino a polarização do outro fóton medindo esse aqui na Terra. Será que isso é verdade mesmo? Ou será que existe alguma explicação alternativa, né, para o fato de que a medida da polarização do fóton 1 determina a polarização do fóton 2? Bom, a gente pode fazer uma brincadeira clássica aqui, que é a seguinte. Digamos que nós temos duas bolas, uma azul e outra branca. E a gente bota essas duas bolas em duas caixinhas. Quer dizer, numa caixinha bota uma bola branca, noutra caixinha uma bola azul. E envia essas duas caixas para dois pesquisadores. Você vê que são pesquisadores de antigamente, né? Porque tem terno, a mulher usa um taier, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Bagunça total, né? Mas então, são pesquisadores de antigamente que recebem as caixas. Aí esse indivíduo aqui abre a sua caixa e descobre que a bola que lhe foi remetida é azul. Claro que ele vai descobrir que a bola da companheira dele é branca, porque ele sabe que uma bola é azul, outra é branca. E não há nenhum mistério nisso, não há comunicação à distância, porque essa bola era azul desde o início, e essa outra bola era branca desde o início. Então ele descobriu algo que já era. Né? E de fato, quando a colega dele abrir a caixa, ela vai descobrir que a bola é branca, tudo bem. Quem sabe, com aqueles fótons que eu mencionei, não está acontecendo exatamente a mesma coisa. Quem sabe, né, para cada realização experimental, o fóton, um dos fótons é produzido com uma polarização vertical desde o início, o outro é produzido com polarização horizontal, mas cada vez que eu faço o experimento, ele sai de uma maneira diferente. 50% das vezes saem assim, 50% saem assim. Em outras palavras, a polarização deles é predeterminada, mas de alguma forma a mecânica quântica, por não ser uma teoria completa, segundo Einstein, né, não consegue determinar o que vai sair exatamente naquela vez. Tem uma variável escondida que dá as ordens, dá as cartas. Né? Agora sai você assim, mas a física quântica não inclui essa variável escondida na teoria. Tudo bem? Então, quem sabe não é isso que está acontecendo no caso daquele experimento. Será que essas variáveis locais escondidas podem levar às mesmas previsões da teoria quântica? Olha só que coisa interessante. Isso começou a ser descoberto em 1930, começou a ser discutido em 1935. Levou praticamente 30 anos até essa questão ter uma solução. E a solução veio através do físico John Bell, que trabalhava no CERN, e que mostrou através de um teorema matemático lindíssimo que é possível diferenciar experimentalmente entre as previsões da teoria quântica e das teorias de variáveis escondidas, que acham que a polarização já está definida mesmo antes de nós medirmos. Resultados experimentais foram obtidos por Friedman e Clauser em 1972,
E uma experiência muito mais precisa e rebuscada foi feita pelo Alain Aspect e colaboradores em 1982. E esses resultados experimentais desprovam as teorias de variáveis escondidas locais. Quer dizer, dizem que não tem uma variável escondida lá que dá as cartas. Indicam realmente que as polarizações dos fótons não estão definidas antes de nós medirmos. É diferente do problema das caixas. Então nós temos que viver com essa realidade do mundo quântico, né, difícil de engolir. A polarização de cada fóton não é definida antes da medida. É difícil de engolir para vocês, certamente, e certamente foi difícil de engolir para o Einstein, que numa carta para Born, em 1947, dizia: eu não posso acreditar seriamente na teoria quântica, porque a teoria não pode ser reconciliada com a ideia de que a física deve representar uma realidade no tempo e no espaço, livre de fantasmagóricas ações à distância. Então, o Schrödinger falava do emaranhamento que vinha nos assombrar, né? O Einstein fala de fantasmagóricas ações à distância. Vocês veem como é que isso despertou paixões, né, durante o século XX. Mas é curioso que, apesar de ter despertado paixões e ainda desperta, a tecnologia quântica desenvolvida nos últimos anos permitiu realizar estados emaranhados muito mais sofisticados que aqueles imaginados por Einstein e Schrödinger. Hoje em dia, é possível produzir em laboratório estados emaranhados de várias partículas. Esse é um experimento feito no grupo do Serge Haroche. Isso é uma capa de Nature, de um experimento em que foi demonstrado emaranhamento entre um átomo e o fóton emitido por ele. Emaranhamento de muitas partículas foi demonstrado pelo Dave Weiland, que ganhou o prêmio Nobel também, lá nos laboratórios do NIST. NIST é um Inmetro dos Estados Unidos. Instituto Nacional de Metrologia, fica em Boulder. Né? E também pelo Rainer Blatt, lá de Innsbruck, que mostrou aqui o emaranhamento de 8 íons. Né? Emaranhamento de 5 fótons foi demonstrado por um grupo chinês, que depois também tratou do emaranhamento de 6 fótons e assim por diante, com aplicações possivelmente exóticas. Vocês veem o título do artigo aqui, é teleportação com destino aberto. Quer dizer, você pode dividir uma mensagem entre vários receptores, usando estados com muitos fótons emaranhados. Uma curiosidade, eu não sei como é que anda meu tempo, fico contando essas histórias, daqui a pouco o auditório fica vazio, porque vai todo mundo jantar, e eu continuo falando aqui. Né? Bom, não sei, mas enfim. Esse Pan é o líder desse grupo aqui, ele está agora na China, ele tem 42 anos de idade, doutorou-se em Innsbruck, na Áustria, e ficou algum tempo em Heidelberg fazendo experimentos, agora está na China, e tem um laboratório fantástico na China. Ele foi levado para a China de volta aos 42 anos de idade a peso de ouro. O salário dele é maior do que o salário de pessoas que estão lá há muito mais tempo. Né? E os recursos para experimentos dele são, pasmem, ilimitados. É isso. O pessoal diz para ele: escuta, diz quanto é que você precisa que a gente dá. Né? Claro que aqui no Brasil a gente tem também experiências semelhantes. Né? Muito bem. Né? Então esse é o experimento do Pan, né? Que está fazendo agora experimentos também de criptografia, etc. Um artigo mais recente, 2011, demonstra o emaranhamento entre 14 íons numa armadilha, é um experimento do Rainer Blatt. E a pergunta é: qual o interesse desses experimentos? Né? Para que serve isso? A gente volta a isso, sobre essa pergunta mais depois, talvez, nas discussões. Né? Claro que uma das razões é bastante fundamental. É entender o fenômeno de emaranhamento quando você sai desse sistema simples de duas partículas. E há problemas consideráveis abertos hoje em dia em relação à classificação do emaranhamento para estados de mais de duas partículas. É altamente não trivial, problemas físicos e matemáticos não resolvidos nessa área. Mas há também uma outra motivação para estudar esses estados. E a motivação vem do fato de que o emaranhamento é um recurso útil para a comunicação e computação quântica. Como gasolina, um recurso, ou álcool, recurso indispensável para carros, por enquanto, né? Depois serão células de hidrogênio, né, Faria? Quem sabe? Né? Novos materiais. Né? Da mesma forma, o emaranhamento é um recurso para computação e comunicação quântica. Esse é um exemplo de utilização de comunicação quântica recente. Em Genebra, foi feita uma votação eletrônica para eleger representantes e a soma, o envio de votos, foi controlado através de um método criptográfico, de codificação de dados protegidos, de segurança de dados quântico. E esse
isso foi implementado por uma empresa chamada ID Quantique, cujo proprietário é um físico muito bom, o Gizan, que trabalha na Universidade de Genebra. Então, esse é um dos exemplos de aplicação imediata de informação quântica. E há outros exemplos desse tipo. Atualmente, há experimentos sendo planejados envolvendo satélites artificiais que distribuiriam chaves quânticas para pontos distintos da Terra. E um experimento desse tipo vai ser feito envolvendo China, Europa e Austrália. Né? Distribuição de chaves quânticas com satélites. Muito bem. Então, essa é uma aplicação possível. Mas a outra aplicação está na área de computação quântica. O Moore foi um dos fundadores da Intel. Em 1965, ele observou que o número de transistores na unidade central de processamento de um computador dobra a cada 2 anos ou 18 meses, por aí. Esse gráfico, que é um gráfico semi-log, né, esse eixo aqui é log, esse eixo aqui é linear, mostra a evolução do número de transistores na unidade central de processamento de um computador. Vocês veem que é praticamente uma reta, o que indica esse crescimento exponencial. Em 1970, nós tínhamos a CPU chamada 4004, que alguns aqui talvez se lembrem dela, eu não era nascido nessa época. Né? Por que está rindo? Bom, e já hoje em dia, a Intel fabrica unidades centrais de processamento com 2 bilhões e 600 milhões de transistores. Né? Em 1970, havia cerca de 2.000 transistores na unidade central de processamento. Então, é uma progressão exponencial e, ao mesmo tempo, as unidades centrais de processamento não aumentam o seu tamanho. Isso significa o quê? Que o número de átomos necessários para armazenar 1 bit de informação é cada vez menor, ele está caindo na metade cada vez. Tá certo? Para manter o tamanho igual. Bom, se a gente faz uma extrapolação desses dados, a gente chega à conclusão de que em torno de 2020, a unidade elementar que vai guardar 1 bit de informação vai ser um átomo. Conforme o átomo esteja excitado ou não, você vai ter os estados 1 e 0 do bit. Bom, quando a gente chegar nesse limite, é inevitável pensar que a mecânica quântica vai ter um papel importante na computação. Aí vocês podem dizer, mas já tem, e já tem mesmo. Porque os computadores atuais não seriam possíveis sem a física quântica. Ela está na base dos transistores. Certo? Então, a física quântica é importantíssima para o hardware quântico. Mas eu estou falando de uma outra aplicação da física quântica, uma aplicação da física quântica no software quântico. São softwares baseados nas propriedades sutis da física quântica, nessa superposição de estados. Então, essa ideia tem atraído muita gente, e, em particular, ela ganhou a atenção de agências importantes do governo norte-americano, mais especificamente a National Security Agency, né, que está acima da CIA, né, que é o problema de fatoração. Então, o problema de fatoração é pegar um número e escrever como produtos de fatores primos. 15 é igual a 5 vezes 3. Né? Mas se eu der para vocês o número 3.593.477, fica mais difícil achar os fatores primos, não é verdade? De fato, o melhor algoritmo clássico conhecido atualmente para fatorar números grandes, o tempo de computação cresce exponencialmente com o tamanho do número. Isso explica porque que o algoritmo de fatoração de números grandes é a base de um método de codificação de informação muito usado atualmente, que é o chamado método RSA. É um método que é usado, por exemplo, quando você se comunica com o seu banco através da internet, chamado método de chave pública. Em 1994, Peter Shor, um matemático que trabalhava nos laboratórios da AT&T, American Telephone and Telegraph Corporation, nos Estados Unidos, que era onde estavam os laboratórios da Bell, anos atrás. Ele mostrou, Peter Shor, que através de um computador quântico, usando o princípio da superposição quântica, você conseguiria fatorar um número grande num tempo que cresce quadraticamente com o comprimento do número e não mais exponencialmente com o comprimento do número. Isso significa um ganho exponencial de velocidade. Significa também que quem fizesse esse computador quântico poderia quebrar todos os códigos atuais. A partir daí começou a vir dinheiro para essa área. Outro resultado que foi encontrado logo depois do Peter Shor se refere à busca em banco de dados. Você quer encontrar um dado, por exemplo, você quer encontrar um telefone num catálogo telefone. Encontrar um nome é fácil, porque os catálogos estão em ordem alfabética. Mas alguém te dá um número, você quer encontrar qual a pessoa que tem aquele número telefônico. Se você tem N dados, você, se tiver sorte, vai ser a primeira pessoa, se tiver azar, é a última. Em média, o número de buscas é N sobre 2.
Usando um computador quântico, você consegue fazer um número de buscas que é proporcional à raiz quadrada do número de dados, e não linear no número de dados. Se você tiver 1 milhão de dados, um computador clássico vai precisar de 500 mil buscas, mais ou menos. O computador quântico faz isso em 1000 buscas. De novo, chove dinheiro. Por quê? Porque busca em banco de dados pode ser, por exemplo, reconhecimento de faces num aeroporto, em uma cidade importante de um país desenvolvido. Né? Você quer ver se localiza uma certa pessoa lá. Né? Então, isso é busca em banco de dados. E é preciso localizar rápido, tá certo? Então, são aplicações belicosas que não me interessam particularmente. De fato, eu estou muito mais interessado nessa aqui, né? Que é a utilização de computadores quânticos para simulação de sistemas quânticos. Se você tem um sistema de spins podem estar em 2 estados, para cima ou para baixo. Digamos que você tenha N spins e uma certa interação entre eles. Você quer ver a dinâmica desse sistema. Quantos estados você precisa armazenar num computador clássico? Bom, cada spin pode estar em 2 estados. 4 spins, tem 4 estados disponíveis, né? 3 spins, 8 estados. N spins, 2 elevado a N estados. Pegue 40 spins. São 2 a 40 estados que você tem que armazenar na memória do computador. Com qubits, com computadores quânticos, você lida com N objetos, em vez de 2 elevado a N estados. Tá certo? Então, o ganho é exponencial. E já há demonstrações fantásticas de computação quântica, como essa, por exemplo, que foi publicada na Nature em 2011, né, que é um simulador de sistemas quânticos abertos, né, com íons em armadilha. Né. Bom, papel dos matemáticos, dos cientistas de computação, desenvolver algoritmos. Papel dos físicos, procurar sistemas que sirvam para construir computadores quânticos. E aqui vai vir uma espécie de zoológico de sistemas variados. Tem as armadilhas de íons que eu mencionei, pontos quânticos, junções Josephson, que são materiais supercondutores, ressonância magnética nuclear. Olha, isso dá para entender bem. Isso é o seguinte, é um tubo de ensaio com moléculas dentro. Você manipula essas moléculas com campos de radiofrequência. E com isso você consegue fazer computação entre os spins dos átomos que fazem parte dessa molécula. Usando esse sistema, foi demonstrado pelo Isaac Schwang, que estava na IBM nessa época, a fatoração do número 15 usando o algoritmo lá do Peter Shor, que é o algoritmo de computação quântica. E ele demonstrou experimentalmente que 15 é igual a 5 vezes 3. Que maravilha, né? Que bom, né? Que alívio, né? Com um certo erro experimental, porque... Né? Bom, outro sistema também, que é o sistema dos sonhos da Intel e de outras empresas, é o silício com impurezas. É o sistema dos sonhos, porque eles já têm a tecnologia do silício, eles adorariam fazer computadores quânticos baseados em silício. Mas todos esses sistemas têm um grande inimigo comum. E esse inimigo comum é o ambiente. É o mesmo ambiente que transforma gatos de Schrödinger em alternativas clássicas, que transforma um gato morto e vivo em um gato morto ou vivo. Porque os computadores quânticos são o quê? São superposições de estados de um grande número de partículas, como era o gato de Schrödinger. Tá? Superposição de grande número de partículas que pode estar em 2 estados simultaneamente. Assim são computadores quânticos. Então, assim como o gato de Schrödinger, o caráter quântico deles é rapidamente destruído pelo ambiente, e eles são rapidamente transformados em computadores clássicos. Então, o problema de estudar o efeito do ambiente nesses computadores virou muito importante. Para nós foi uma porta de entrada na computação quântica, porque a gente já discutia esses problemas antes, como, por exemplo, no experimento de Paris, né, do gato de Schrödinger, tá certo? Então foi uma porta de entrada, e nós resolvemos, então, fazer experimentos sobre isso em nosso grupo, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, de certa forma, transferindo o experimento de colaboração entre teoria e experimento da França para o Brasil. Né? Então nós temos um grupo lá de experimentais de primeira linha, Paulo Henrique Souto Ribeiro, Steve Walborn, e com os quais nós colaboramos muito, a ponto de, por exemplo, alunos meus que fazem tese de doutorado teórica comigo, de vez em quando eu mando eles lá para o laboratório, vai para lá, vagabundo, né? Vai olhar aqueles experimentos, mexer nos experimentos, e eles têm participado também de experimentos no laboratório, e com muita alegria, porque eles participam da proposta do experimento, participam dos cálculos teóricos, né? Depois vão lá trabalhar no experimento e a gente vê aquele negócio saindo, né? Da teoria até o experimento. Né? Então é muito bonito. Né? É uma experiência para eles muito enriquecedora. Então, aqui é um intervalo para os comerciais, perdoe-me, propaganda do nosso grupo. Né? Então, esses são 2 artigos que foram publicados com esse tipo de colaboração. Esse artigo fala da morte súbita do emaranhamento sob a ação do ambiente.
O Marcelo Almeida era um postdoc no nosso grupo, foi aluno de doutorado do Paulo Henrique Souto Ribeiro. Steve Walborn é outro experimental que, junto com Paulo Souto Ribeiro, construiu esse laboratório de ótica quântica. Fernando de Mello, Malena Hormeil, alunos meus de teoria, o Alejo Salles, aluno do Ruiné Matos de teoria. Mas eles estavam nos dois, estavam fazendo teoria e também acompanhando o experimento, né? E esse outro artigo mostra a dinâmica do emaranhamento sob a ação do ambiente, que nós conseguimos estudar também com aqueles fótons gêmeos, né, no laboratório lá da nossa universidade. Então, para finalizar, e antes que eu seja expulso aqui pelos organizadores, ou que saiam todos da sala, né, e me deixa aqui feito ou então que tenho que me abater a tiros, né, que você abate a tiros, né, o palestrante, né? Então, é importante notar que essa física, que eu diria tão contrária à nossa intuição, né, com resultados tão espetaculares, que intrigaram tantos cientistas famosos, né, ela é uma física que tem tido resultados impressionantes, pois ela cobre mais que 60 ordens de grandeza. Ela se aplica às chamadas supercordas, que existem, são previstas, de fato ninguém ainda confirmou que existem, mas são previstas existir numa distância da ordem de 10 a menos 35 metros, e que seriam constituintes elementares hipotéticos do universo. Até distâncias da ordem de 10 a 26 metros, que são distâncias cósmicas, onde têm sido observadas flutuações quânticas no universo, né? Então, é uma física extremamente bem-sucedida, que consegue prever valores de constantes fundamentais com 12 casas decimais, né? É impressionante, né, o que a física quântica tem feito. E, no entanto, há ainda importantes problemas em aberto. Ela tem tido aplicações também, e uma influência muito grande no nosso cotidiano. Ela é usada na medicina, e aqui em São Carlos vocês conhecem isso muito bem, né? Que tem uma física médica aqui bastante desenvolvida, né, para tratamentos de pele, odontologia, etc. Discos lasers, como vocês sabem, essa é a parte só de laser, né? Leitores de código de barra, né? Unidades centrais de processamento de computadores, ela está lá nos transistores, né? Nos elementos de computação, na ressonância magnética nuclear, que é usada em hospitais e que hoje em dia permite acompanhar em tempo real a dinâmica do cérebro. Isso é espetacular, né? Você mostra uma fotografia para uma pessoa e a ressonância magnética nuclear está vendo as modificações do cérebro enquanto a pessoa olha aquela fotografia ou recebe uma notícia, né? É usada também para construir relógios atômicos que têm precisão de 1 segundo em 10 milhões de anos e que estão na base dos atuais GPS, né, que precisam de uma marcação de tempo muito precisa. Então, é uma teoria espetacular. Nós gostaríamos até que ela não desse tão certo assim, né, para aumentar, para nos dar umas dicas do que vem depois dela, né? Porque a gente sabe também que, como as outras teorias da física, ela não é a palavra final, né? E existem questões bastante básicas que não estão esclarecidas ainda hoje em dia, como, por exemplo, o fato de que duas grandes teorias da física, a física quântica e a teoria da relatividade generalizada, não casam, né? Não existe ainda uma teoria consistente da gravitação quântica. Então, nós temos muito, como eu mencionei, ao desafio de entender emaranhamento de muitas partículas. Enfim, felizmente para os jovens, há muitos desafios por aí. E, de certa forma, a bandeira está com vocês, né? Porque os desenvolvimentos futuros dessa área e as grandes revoluções que certamente ainda estão por ocorrer vão depender de jovens como vocês. Quando a física quântica foi desenvolvida, o pessoal que trabalhava com ela tinha 20 e poucos anos, né? O Schrödinger era mais velhusco, tinha 33 anos na época, né? Mas Einstein, Dirac, Heisenberg, 23 anos de idade, né? E é nessa idade que a mente está aberta, né, para revolucionar o conhecimento humano. Eu deixo com vocês aqui essas referências em português, que vocês podem ler, artigos publicados na Ciência Hoje, esse livro que é fantástico, sobre a ciência e a vida do Albert Einstein, do Abraham Pais, e esse endereço aqui na internet, que tem várias fotografias, como aquela que eu mostrei para vocês, do curral eletrônico, né, que mostra as ondas de elétrons. Então eles fizeram várias outras fotografias com microscópio de tunelamento, e elas estão disponíveis nesse endereço. Eu queria terminar mostrando uma foto do nosso grupo, não tanto atual, algumas pessoas já foram embora, outras se somaram, e o código de cores é verde para estudantes, que é a cor da esperança, né?
azul para pós-doutores, aqui eu não vou fazer nenhum comentário, às vezes é a cor do desespero, né? Mas enfim, e vermelho para os professores. Tá certo? Então esse é o grupo. Os experimentais que eu mencionei estão aqui, ó. Esse é o Paulo Souto Ribeiro, que foi praticamente começou o laboratório de ótica quântica, lá no nosso grupo. O Steve Walborn juntou-se posteriormente, foi contratado também, o experimental de primeiríssima linha, formado em Belo Horizonte, né? E é com eles que a gente tem colaborado. Então, agradeço a paciência e a atenção de vocês. Estou disponível para perguntas. Ok. Então, abrimos para perguntas, comentários, o que seja. Você falou que o problema de ter um estado superposto, por exemplo, do fóton, é que o ambiente ele interagindo com o ambiente é que perderia a superposição. Por quê? Por que a interação com o meio faz o estado superposto deixar de ser observado? Muito bem. Então, a explicação não é, digamos, direta, mas eu posso lhe dar qual é a explicação. Basicamente, o que ocorre é o seguinte, quando você tem uma superposição de dois estados, eles interagem com o ambiente. Vou lhe dar um exemplo, começar com um exemplo muito simples. Digamos que a gente tem aquela cavidade que está numa superposição, né, de luz, de cavidade com luz e cavidade sem luz, tá certo? O que significa ela interagir com o ambiente? A gente pode imaginar um tipo simples de interação, que é ela perder fótons para o ambiente. O espelho não é tão bom, né? Não consegue guardar fótons lá dentro, isso é verdade, os fótons acabam saindo. Isso determina o tempo de vida deles, tá certo? Que é pode ser até da ordem de 1 segundo. Então, um fóton pode sair. Se sai um fóton, a gente sabe que a cavidade está acesa, né? Porque se ela tivesse apagada, não saía fóton algum. Tá certo? Então, a perda de um fóton é suficiente para dar para quem está fora da cavidade, para o próprio ambiente, uma informação sobre o estado do campo na cavidade, que deixa de ser uma superposição para ficar bem determinado. Em outras palavras, o ambiente fez uma medida sobre o sistema, não é verdade? E descobriu que o estado não é mais uma superposição. Então, uma maneira de dizer, de falar sobre a influência do ambiente, é exatamente essa. A medida sobre um sistema não precisa ser feita pela gente, pode ser feita pelo ambiente. Quer ver um exemplo fantástico disso? Uma vez, o Einstein estava caminhando com Abraham Pais, que é um biógrafo do Einstein, daquele livro, né, Sutil é o Senhor, né? E de repente perguntou para o Abraham, o Einstein não gostava nada daquela teoria do Heisenberg, que dizia que você só pode falar da posição de uma partícula se você medir a posição. Né? Mesma história da medida, né, determinando a propriedade. Então o Einstein estava andando com o Abraham Pais, de repente olhou para o Abraham Pais e disse assim, você realmente acredita que a gente só pode dizer que a Lua está lá quando a gente olha para ela? Tá certo? Porque para a gente dizer que a Lua está lá, tem que fazer uma medida de posição, né? Mas eu não estou olhando para ela. De fato, você pode mostrar que se a Lua estivesse no vácuo, não bem a Lua, mas tem um satélite de Júpiter, que tem um movimento dinâmico, que é caótico, você pode mostrar que se não houvesse ambiente, se ele tivesse protegido do ambiente, ele ficaria deslocalizado quanticamente num período de 20 anos. Em outras palavras, ele ficaria como aquela nuvem em torno do núcleo atômico, imagina, né? Completamente deslocalizado. Em outras palavras, a dinâmica clássica não conseguiria prever exatamente onde é que ele estaria. Tá certo? Bom, com a Lua, aconteceria uma deslocalização semelhante, mas não em toda a órbita, tá certo? Ela não ficaria bem localizada, porque seria um objeto quântico. No entanto, pode-se mostrar que o espalhamento de um único fóton do ambiente localiza a Lua. Basta um fóton ser espalhado pela Lua para localizar a posição dela. A localização é um processo muito eficaz para sistemas grandes. E veja que quem está medindo, quem está olhando a Lua agora, não somos nós, é o ambiente. É um fóton que foi espalhado para a Lua, não precisa atingir os nossos olhos, basta a interação da Lua com o ambiente para localizá-la. Então, basicamente é isso. Quando o sistema interage com o ambiente está, de fato, fazendo medidas sobre o sistema, e as medidas tendem a remover essa deslocalização. Então, essa é a ideia por trás dessa interação com o ambiente. Interagir com o ambiente está contando também a interação com a Terra gravitacional? Não necessariamente, não. Está contando, por exemplo, interação com partículas que fazem parte do ar. Né? A interação gravitacional
ela pode ter um efeito no sentido que ela atua de maneira diferente sobre cada partícula componente do corpo, tá certo? E aí ela pode destruir realmente a coerência entre elas. De maneira mais explícita, se você tratar a interação gravitacional classicamente, você não vai ver isso, tá certo? Mas se você considerar que a gravitação é um fenômeno quântico também, e que a interação do corpo com a gravitação é uma interação com outro sistema quântico, que também está fazendo medidas naquele sistema, então a gravitação causa uma descoerência. Pergunta importante, será que nós podemos ver isso em laboratório? Isso já foi previsto pelo Penrose, de fato, que propôs um experimento para determinar a influência da gravidade na perda de coerência, na transformação de superposições quânticas em alternativas clássicas. Esse experimento está sendo tentado na Califórnia. A ideia é colocar um espelho, que tem uma massa grande, né, num pêndulo, e colocá-lo numa superposição de duas posições. Ele é uma espécie de gato de Schrödinger, que é grande, mas não trópico, né? Ele é um sistema que a gente chama de mesoscópico, tá certo? Como ele tem uma massa razoável, a ação do campo gravitacional sobre ele vai ser razoável também. Em termos mais específicos, a ideia é a seguinte: se o espelho estiver aqui, segundo a gravitação, a relatividade generalizada, ele deforma o espaço em torno dele, nessa posição. Se ele estiver aqui, ele vai deformar o espaço nessa posição. Se ele tiver uma superposição das duas posições, ele vai gerar uma superposição de deformações do espaço, que vão produzir o desaparecimento, que representam basicamente medidas da posição do espelho, né? O espaço se deforma aqui, o espelho está aqui. Se deforma aqui, o espelho está aqui, né? Então o espaço está medindo o espelho, espaço-tempo, né? E com isso você prejudica a superposição quântica, né? Esse argumento que eu dei é o que a gente chamaria tipicamente de argumento semiclássico, né? A gente está usando relatividade generalizada sem quantizar a gravitação, tá certo? O argumento mais correto seria quantizando a gravitação, e aí o campo gravitacional está medindo o sistema e provocando uma perda de coerência que seria fundamental na natureza, né? Porque a gravitação está sempre lá. Tá certo? Então isso é objeto de experimento pelo um físico chamado Baumeister, que eu considero um experimental extremamente corajoso. Porque planejar um experimento desse tipo precisa muita coragem. É um experimento muito difícil, porque você tem que eliminar todas as outras fontes de perda de coerência, né, para localizar o efeito do campo gravitacional. Mas a sua pergunta tem fundamento total, é uma boa pergunta e realmente é uma questão que se coloca agora. Um experimento alternativo também comentado pelo Penrose é refazer o experimento de Young aumentando o tamanho dos átomos. Por exemplo, foi feito esse experimento com fullerenos. Isso mesmo. E a ideia é que para um certo tamanho de massa deveria ser destruída o entanglement. Isso mesmo. Eu gostaria que você comentasse, existe algum limite? O Penrose até diz que pode estar relacionado com o graviton. Isso. E na hora que o tamanho microscópico tem a massa de um graviton, whatever it is, se quebraria a coerência. Isso. Gostaria que você comentasse sobre isso. Claro, então, foi muito bem lembrado. Esses experimentos têm sido realizados pelo Zeilinger, na Áustria, realmente com moléculas de carbono 60, né? Então são moléculas grandes, ele vê interferência e ele quer, mas ele tá, o interesse dele é curioso, ele não tá, eu não sei se ele está tão interessado em determinar o efeito da gravidade, talvez pelas ordens de grandeza envolvidas, que não são muito favoráveis, mas ele tem umas ideias ousadas, muito curiosas. Uma das ideias dele, por exemplo, é a seguinte: ele já fez com molécula de carbono 60, né? Ele agora quer fazer experimento de interferência com vírus. Sabe por quê? Porque é um sistema com vida. E a questão é o seguinte: um sistema vivo está numa superposição de dois estados. Onde é que está a vida? Está nessa posição, está naquela posição, está nas duas? Como é que é essa história de você combinar essa superposição quântica com a ideia de vida? E claro que aí você entra num barato, né? na linguagem dos jovens, né? Você começa a pensar até em seres mais evoluídos numa superposição, né? Que são dotados dessa capacidade de consciência, né?
de si mesmos, né? E o que acontece se você está numa superposição, né? Enfim, ele está interessado nesse tipo de questão, né? E está dizendo que vai fazer experiência de interferência com vírus, né? Mas enfim, também não sei se a experiência dele vai responder essas questões mais profundas. É verdade, a massa do vírus é muito maior que a do fuleriano, então pode ser até que chegue num limite mais favorável. Já tem o microfone aqui. Tchau. Prazer. Professor, quando você falou, eu esqueci o nome que em 66 falou que não eram variáveis escondidas, como que isso foi provado? Tá ótimo. Então, em 1964, isso mesmo. 64, então, assim, mas depois foi feita a experiência posteriormente, né? Em 1964 foi o trabalho do John Bell, o trabalho do Alain Aspect foi de 86, se não me engano. O que o John Bell mostrou é o seguinte. Ele considerou polarizações, por exemplo, vamos dar esse exemplo, que foi o que o Alain Aspect fez, né? Polarizações de átomos ou de fótons, tanto faz, tá certo? Então, como eu mencionei antes, você pode produzir estados que têm uma propriedade global, que é a propriedade de ortogonalidade das polarizações. Você não tem nenhuma ideia sobre a polarização de cada fóton. Se você detectar esse fóton polarizado verticalmente, você descobre que o outro está polarizado horizontalmente, o que mostra que tem uma correlação entre elas. Mas isso, por si só, não prova que essa correlação é quântica, porque você pode perfeitamente construir sistemas clássicos em que você sorteia, né, se vai produzir o sistema assim ou assim, né, e aí você produz essa correlação. Essa correlação que eu mencionei até agora é uma correlação puramente clássica. A ideia do John Bell foi o seguinte: vamos fazer medidas um pouco mais sofisticadas. Em vez de eu medir a polarização do fóton nessa direção, eu meço nessa, mas também meço em duas outras direções, mudando o eixo do polarizador. E verifico qual a correlação que tem entre essas três medidas e três medidas análogas que o outro indivíduo faz lá longe. Tá certo? Então, ele deduz uma equação para essas correlações das medidas, de fato, que é uma desigualdade. Né? Ele mostra que qualquer teoria local de variável escondida, qualquer teoria que diga que os valores dessas polarizações são pré-existentes, leva a uma certa desigualdade. Tá certo? A soma das correlações, das medidas, tem que ser maior que um certo número, da ordem de 2. Tá certo? Por outro lado, ele fez o mesmo cálculo das correlações usando a física quântica. Ele mostra que aquela desigualdade é violada. A soma das correlações dá menor que 2, por exemplo. Tá certo? Então virou uma questão experimental. De medir essa correlação dessa forma, não apenas medir assim, porque isso é clássico, mas medir em 3 direções diferentes, escrever as correlações e ver o que dá. E o Alain Aspect fez isso. De fato, antes dele, como mencionei, tinha sido feito outro experimento, mas o Alain Aspect fez um experimento mais sofisticado, que é o seguinte. Porque tem sempre o pessoal que diz o seguinte: não, ainda dá para provar com a teoria de variável oculta, né? Porque se você faz um experimento assim, você pode dizer o seguinte: espera aí, você está botando o seu aparelho de medida assim, o outro assim, para ver as correlações entre essas medidas. Você está preparando eles, levando algum tempo para preparar essas direções dos polarizadores, de modo que há possibilidade desse aparelho de medida se comunicar com o outro. Né? E, de certa forma, transmitir ao outro uma informação sobre a sua posição. Né? Isso permitiria explicar a violação da desigualdade com variáveis escondidas ainda, que seriam transmitidas sem violar a causalidade. Então, o que fez o Alain Aspect? Ele fez um experimento em que esses polarizadores estão fazendo assim, ó. Tá certo? De modo que não há possibilidade de transmitir informação da posição desse para o outro sem violar a causalidade relativística. Tá certo? Então, esse foi o experimento dele, e ele mostrou que as correlações medidas dessa forma violam a desigualdade de Bell. Então, essa é a história. Boa noite, professor. Oi. Não sei se é uma pergunta que cabe muito, porque até agora as perguntas foram diretamente relacionadas à física, eu vou fugir um pouco delas. Quando o senhor cita computação quântica e fala dos algoritmos que já estão em testes e do absurdo ganho de desempenho que traz a computação quântica, quando a gente estuda a teoria de computação e desenvolvimento de algoritmos, a gente vê que a arquitetura da máquina, o modo que o processador foi produzido, influencia
de forma com bastante peso na questão do desenvolvimento do algoritmo também. Tem que levar toda a parte da arquitetura, da organização dos transistores e tudo mais em consideração. Isso até em computação de baixo nível a gente vê bastante, quando está tratando de microcontrolador e coisas do tipo. Quando o senhor fala dos algoritmos quânticos e tudo mais, eu estava aqui pensando, é algo que eu nunca li sobre também, nunca fui atrás de saber, mas eu não sei, o que acontece de tão... qual que é a diferença tão grande que a computação quântica traz em si para ter algoritmos tão mais eficientes assim? Não sei se o senhor tem algum exemplo que o senhor possa mostrar ou citar do desenvolvimento de um algoritmo, como que funciona isso. Tá bom, então eu posso citar em termos gerais, mas eu não vou dar um exemplo. Os exemplos são complicados de desenvolver, mas tem uma ideia geral por trás disso que a gente pode entender. Pensa no princípio da superposição, né? E tinha até um gráfico numa outra palestra que eu dei, mas não tenho nessa. Mas vou fazer com minhas mãos, vamos ver se dá para entender. Tá certo? Então, olha só. Pensa numa partícula com spin, tá certo? Que pode estar para cima ou para baixo, né? Assim é 1, assim é 0. Mas se a partícula for quântica, né, a gente pode botá-la com spin assim. Tá certo? Esse spin, você escreve, o estado desse spin é a soma dos estados 0 e 1. É como, em caso de polarização é fácil entender, olha aqui, você tem V e H, não tem? Você pode botar o fóton assim, não pode? Com a polarização assim? Essa polarização, vetorialmente, é a soma desse vetor com esse, não é não? Então, em mecânica quântica, a gente diz que o estado desse fóton é a soma de H com V. Tá certo? Então, você tem 5... De fato, se você botar o polarizador assim, né, com os eixos assim, digamos, você tem 50% de medir o fóton com polarização para cá, 50% de chance de medir com polarização horizontal. Ele está inclinado. Tá bom? A polarização daqui. Muito bem. Então, digamos que você bote um fóton, em vez de falar de spin, nessa com a polarização inclinada. Essa polarização você pode escrever como H mais V. Tá certo? Vamos chamar H de 0, V de 1. Isso é 0 mais 1. Pegue agora 2 fótons e escreva eles assim. Qual é o estado desse sistema de 2 fótons? É o produto dos 2 estados. A física quântica te diz isso. Então, esse estado é 0 mais 1 vezes 0 mais 1, né? Quanto é que dá 0 mais 1 vezes 0 mais 1? Usa as regras de multiplicação. Isso é igual a 0, 0, mais 0, 1, mais 1, 0, mais 1, 1, não é não? Você que é da área de computação, deve reconhecer nesses índices a representação binária dos números de 0 a 3. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Então, a gente está representando quantos números aí? 4, não é isso? Com quantos fótons? 2 fótons. Se a gente tiver 3 fótons, a gente vai ter o quê? 0, 0, 0 mais 0, 0, 1 quando fizer o produto. A gente vai estar representando quantos números? 8 números, com 3 fótons. Se a gente tiver n fótons, a gente representa 2 elevado a n números, com n fótons, não é verdade? Bom, esses números são todos os números, não é verdade? Representados digitalmente entre 0 e 2 elevado a n menos 1. Considere que esses números são entradas num computador quântico. Você quer fazer uma computação, você tem que ter um input, uma entrada. A entrada é um desses números, tá certo? Mas agora você tem um estado desse conjunto de n fótons em que você tem a superposição de todas as entradas possíveis. Não é verdade? E, portanto, a computação é uma transformação que você vai fazer sobre esse estado. E que você vai fazer essa transformação simultaneamente sobre todas as entradas possíveis. Em outras palavras, o que você está fazendo aí é uma computação em paralelo por excelência. A física quântica se presta à computação em paralelo, graças ao princípio da superposição. Porque você superpõe números ou entradas diferentes do computador quântico. E esse é um dos elementos que acelera a computação clássica. Você não tem que botar um número, depois outro. Você bota o estado naquela situação, aplica a transformação nele, que é a computação. E ela é realizada simultaneamente sobre todas as entradas. Então, esse é um dos fatores que aceleram a computação quântica. Luiz, num determinado momento da sua palestra, você afirmou uma certa ênfase de que a mecânica quântica não era uma teoria completa. Não é? Eu disse que o Einstein dizia isso. Segundo Einstein, é uma teoria não completa. Por quê? Porque não consegue prever o valor daquelas variáveis escondidas que determinariam o sistema. Eu não concordo com essa afirmação, não. Ah, atenção. Você não concorda? Não concordo. Você não concorda? Não. Não é? Mas por mais que tenha havido progressos, não é?
em todos os testes que a mecânica quântica tem sofrido. Não é? E ela tem respondido há mais de quanto? 70 anos, pelo menos. Vem respondendo a todos os desafios. E, mesmo assim, tá certo, a nossa imaginação sempre fica, não é, sendo violada, e a gente sempre questiona até que ponto ela vai resistir. Você acredita que ela é suficientemente bem estabelecida hoje para dizer, olha, vou resistir para sempre? Não, isso eu não acredito. Não acredito pela história da ciência. A gente nunca teve uma teoria que resistisse para sempre, não há razão para considerar que a física quântica vai resistir para sempre. Eu acredito que, assim como a física clássica, ela resiste ainda, desde que você aplique no domínio de validade dela, né? E a física quântica tem seu domínio de validade também. Digamos que você vá para regimes de energia, né, em que você começa a ver, digamos, a estrutura discreta do espaço-tempo, né? Comprimento de Planck, tá certo? Há alguma razão para acreditar que a física quântica vai valer nesse regime? Eu acho que não. O espaço não vai ser contínuo. A mecânica quântica é baseada em equações diferenciais, que prevêem a continuidade do espaço-tempo. Por que eu vou acreditar que a mecânica quântica vai descrever, né, um espaço discreto? Então, esse seria o limite dela. Pode ser que esse seja o limite. Quer dizer que em 10 a menos 35 ela vale ainda. Isso aí. Pois é, isso de fato é uma pergunta que eu já fiz para teóricos conceituados de teoria das cordas. Certo? Eu adoro fazer essa pergunta para eles, né? Witten, né, inclusive, que teve lá no IMPA, né? Que é o seguinte, pô, legal, essa teoria é espetacular, a teoria das cordas, né? Não prevê tudo, tem vários problemas, né? Agora, eu não entendo como é que vocês estão aplicando teoria física quântica nessa região, porque realmente quando eles olham os modos das cordas, membranas, é física quântica, normal, né? O que me leva a crer que nessas dimensões vale a física quântica? A resposta padrão, que é honesta, é a seguinte, olha, não sabemos fazer de outra maneira. Então você explora os limites de validade, tudo bem, né? Tudo bem. Há ferramentas ou medidas para medir a superposição? É que eu não sou da área, então não conheço. Tá bom. Ah, sim. Então, olha, uma das ferramentas é o próprio experimento, tipo Young. Né? Como você tem interferência, que é o experimento que eu discuti aqui, como a interferência mostra que os átomos, por exemplo, a experiência de Young feita com átomos, mostra que eles estão numa superposição. Tá? Outra, de dois caminhos, né, que passam pelas duas fendas, seria isso. Tá? Senão não se produziria interferência. É uma medida indireta, não tá certo? Não direta, mas mostra que eles teriam que estar na superposição para produzir a interferência. Mesma coisa com o experimento que eu mencionei que foi feito em Paris, experimento tipo gato de Schrödinger, né? Em que, passando um átomo pela cavidade, fazendo esse átomo interferir com um campo eletromagnético lá dentro, e medindo o átomo depois, você pode mostrar que o campo lá dentro está numa superposição. Você mostra como, fazendo a teoria disso, mostrando que a medida que você obteve é compatível com superposição e não com uma alternativa clássica. Tá certo? Então é interessante porque, de certa forma, não é uma medida direta sempre. Você está sempre medindo, isso também leva a uma reflexão sobre o que significa realmente a física quântica. A física quântica prevê correlações e probabilidades condicionais. Em outras palavras, qual a probabilidade de medir um objeto numa certa posição se você o preparou de outra maneira? É uma probabilidade condicional, não é condicionada à preparação, né? Esses são resultados da física quântica, né? E, portanto, para você testá-los experimentalmente, você está testando o quê? Probabilidades condicionais e correlações. É isso que você testa. Tá certo? Mas para testar você precisa calcular isso, né? Tá certo? Você calcula isso, né? Então tem um conceito por trás desses experimentos. Não é uma observação empírica que vai te produzir essa superposição, né? É um experimento que, como é o caso em física, né? Envolve uma conceituação por trás. Naquele experimento que os japoneses fizeram, acho que foi os japoneses que têm a dupla fenda, eles passam átomos um a um através da fenda. Você disse que se você iluminar
para ver por onde o átomo está passando, o fóton interage e você não tem mais padrão de difração. Se, por exemplo, você passar íons, no momento em que esses íons desaceleram para se colidir com a placa no fundo, eles emitem radiação eletromagnética. Se você colher essa radiação e verificar por onde ele está passando, o que vai acontecer? O padrão vai continuar ou não vai ser? Soube também. Se a radiação eletromagnética for suficiente para localizar os íons, você pode mostrar que a emissão de radiação provoca um recuo do íon, conservação de momento. O fóton que sai com o momento, o íon tem que recuar. Tá? Pega uma pedra, fique numa superfície de gelo e atire a pedra, você recua, né? Tá certo? Ou pega uma bola e joga, ou pega um revólver e atira, o revólver recua, né? Então o átomo recua, e recua aleatoriamente. Tem uma predição, algum tipo de predição matemática teórica que qualquer medição vai influenciar nesse padrão? Tem uma maneira bastante geral de mostrar isso. No sentido que você mostra que qualquer medida precisa, suficientemente precisa, vai emaranhar o sistema que está sendo medido com o aparelho de medida. E o emaranhamento destrói essa superposição. Essa medida pode parecer que vai ser mais filosofia do que física, mas essa medida está relacionada com a sua consciência sobre o que está acontecendo ou não tem nada a ver? Não. Então, por isso foi interessante a discussão daquela questão da Lua, se lembra? Basta um fóton ser espalhado pela Lua que ele localiza a Lua. Né? Eu posso armar o experimento, sair do laboratório, deixar uma chapa fotográfica que vai mostrar a interferência, né? Revelar a chapa e depois eu vou ver a interferência. Não tem nada a ver com a intervenção do observador, tem a ver com o dispositivo experimental que foi montado. Tem a ver com uma decisão prévia de fazer uma certa medida e não outra. Isso sim. Alguma outra pergunta? Algum comentário? Não? Bom, então vamos agradecer mais uma vez ao professor Luiz Davidovich por essa excelente palestra.